Olá, bem-vindo ao Oasis, o canal de resumo de filmes. Aqui você vai encontrar o resumo de seus filmes favoritos e exclusivos em um só lugar. Se você já viu um de nossos vídeos e ainda não fez parte do Oasis, quero convidar você a se inscrever e acompanhar todo o nosso conteúdo. Então bora pro resumo. Na cena de abertura, somos apresentados a um cara chamado Frank Walker, que grava uma mensagem sobre o futuro. Ele afirma que o futuro pode ser assustador e que a cada momento que passa, eles vão chegando mais perto do fim do mundo. Mas saindo desse lado pessimista, ele relembra sua infância, quando pensava no futuro de forma otimista. O filme então nos leva de volta a 1964, quando o jovem Frank visita a Feira Mundial de Nova York carregando uma bolsa grande. Dentro do Salão das Invenções, ele conhece um renomado inventor e juiz de competição chamado David Nix. Frank apresenta ansiosamente sua mochila jato, feita por ele mesmo, explicando-lhe de forma detalhada suas características. Só então, uma garota chamada Athena aparece e parece impressionada com a invenção de Frank e seu espírito inventor e entusiasta. Eu também me impressionaria vendo tudo aquilo. Já pensou? Ter sua própria mochila jato e poder voar para onde quiser? Apesar de tudo isso, David não demonstra muito entusiasmo pelo dispositivo e o rejeita, só porque precisa de alguns ajustes. Então Frank pega suas coisas e sai. Sentado do lado de fora, é abordado por Athena. Ela entrega a ele um broche azul com um T gravado e pede que ele espere 20 segundos e a siga sem ser visto. Então Frank espera 5 segundos e segue o grupo até um local de passeio de barco. Frank percebe que precisa colocar o broche em seu peito. Então ele contorna a fila e embarca sozinho em um dos barcos. Quando o barco entra em um túnel, um laser escaneia o broche em sua camisa. E logo em seguida, uma passagem subterrânea se abre. O barco então para em uma pequena estação de transporte que parece ser um elevador e uma voz o guia. O elevador funciona com teletransporte e isso leva a uma plataforma enevoada, onde ele percebe Athena acenando para ele de uma espaçonave. Enquanto Frank tenta segui-la, robôs construtores aparecem e o empurram, fazendo-o cair em uma plataforma inferior. Logo depois, um robô construtor aparece e repara com sucesso o mau funcionamento da mochila de Frank. No entanto, a trégua de Frank dura pouco quando os guardas chegam para prendê-lo. Em estado de pânico, ele escorrega e cai. Felizmente, ele está com sua mochila a jato que o impede de cair no chão. Ele então voa e explora a cidade, dando uma breve olhada no mundo futurista. Depois de um tempo, Frank finalmente avista Athena e David, então logo pousa na frente deles. Frank ainda não impressiona David, fazendo ele ir embora sem uma aprovação do seu projeto. Porém, Athena pega a mão de Frank e o apresenta a um paraíso, Tomorrowland. Em sequência, vemos uma jovem chamada Casey, que entra ilegalmente no centro de desmontagem da NASA. Ela utiliza um drone para hackear as câmeras de segurança e depois danifica todo o maquinário que está destinado à desativação do local. Ela faz isso porque não quer que seu pai, que trabalha como engenheiro na NASA, perca o seu trabalho. Sem Casey perceber, Athena observa todas as suas ações. Quando Casey está voltando para casa, Athena segue e discretamente recolhe uma mecha de seu cabelo de seu capacete. Athena pega um scanner compacto para extrair o DNA de Casey e o codifica em seu último PIN. No dia seguinte, o pai de Casey, que está chateado com suas ações, diz para ela parar de tentar isso, pois a demolição é algo inevitável. Mesmo assim, Casey insiste, acreditando que todas as suas ações, por menores que sejam, ajudam para pelo menos retardar o processo. Ela também o lembra que manter a esperança é o mais importante. Naquela noite mais tarde, Casey tenta outra vez sabotar o setor de demolição, mas dessa vez é pega em flagrante pela polícia. Algum tempo depois de ser presa, ela é liberada, pois teve a fiança paga por seu pai, então ela vai buscar seus pertences. Durante isso, ela avista um PIN, que quando o toca, é surpreendida com uma visão repentina de um lugar diferente, fazendo ela se assustar por alguns segundos. O PIN cai, e quando Casey o toca novamente, o mesmo fenômeno acontece. Na terceira tentativa, ela vê à distância uma cidade futurista. Casey tenta prosseguir até lá, mas acaba batendo a cabeça em uma parede em sua realidade. Na volta para casa, ela mostra o PIN ao seu pai, mas nada acontece quando Ed toca o PIN, diferente do que é visto por ela.
Com raiva, seu pai toma seu PIN. Nessa mesma noite, Casey entra ilegalmente no quarto do seu pai e recupera o PIN. Ela então se aventura em um campo extenso. Enquanto caminhava, acaba caindo na escada em sua realidade. Só então ela decide ir para uma área mais ampla em sua realidade. Isso para não se preocupar em bater sua cara em alguma parede. Desta vez, quando ela toca o broche, ela se encontra no centro de uma cidade futurista, com pessoas usando mochilas a jatos e trens voadores. Ela caminha animadamente e embarca em um trem para explorar a cidade. Ao descer, ela repara um grupo de astronautas se preparando para uma expedição espacial. Um deles a convida para se juntar a eles, mas no mesmo momento, a magia temporária do PIN acaba. Como consequência disso, ela é enviada de volta à sua realidade, onde está adentrando em um lago que chega até a sua cintura. Depois desse acontecimento, Casey volta para casa e pede ajuda a seu irmão mais novo, Nathan, para acessar o computador de seu pai. Juntos, eles procuram algo relacionado àquele PIN e acabam descobrindo o endereço de uma loja. Casey decide ir até essa loja e pede a Nathan para cobri-la se o seu pai perguntar por ela. No dia seguinte, Athena chega à residência de Casey e pergunta a Nathan onde ela está. Ele fala que sua irmã saiu para acampar com umas amigas, mas Athena facilmente percebe que Nathan está mentindo. Enquanto isso, Casey chega à loja desejada e logo é recepcionada pelos proprietários chamado Ursula e Hugo. Eles dizem a ela que o PIN serve como chave de acesso a Tomorrowland, uma criação de algum dos maiores gênios da história, chamado Plus Ultra. Eles então pressionam Casey para obter informações sobre como ela conseguiu aquele PIN, mas nem ela sabe absolutamente como aquele PIN chegou até suas mãos. Os proprietários, acreditando que ela está mentindo sobre isso, apertam um botão para trancar a porta de saída e tiram um par de armas bem diferente, ameaçando Casey de matá-la. Casey se vê em apuros. Felizmente, Athena entra em cena imediatamente, usando uma bomba relógio. Eles tentam atirar em Casey, mas ficam congelados dentro de um campo de força globular. Athena instiga Casey a fugir com ela, mas o campo de força impede Casey de sair por sua mão ter sido congelada juntamente com os proprietários. Então, por segundos, Casey é tirada da frente dos lasers com a ajuda de Athena. Athena então se envolve em uma luta feroz contra os dois e eventualmente Athena e Casey escapam bem a tempo enquanto os donos das lojas, que se revelam robôs, se autodestroem. Em seguida, Athena rouba um carro aleatório, fugindo do local juntamente com Casey. No caminho, Athena revela que foi ela quem colocou o PIN na bolsa de Casey. Além disso, ela se admite um robô, designada a encontrar recrutas que se enquadram nos ideais de Tomorrowland. Confusa e espantada, Casey puxa o freio de mão e sai correndo do carro. Athena a persegue para explicar melhor sobre tudo e acaba sendo atropelada por outro carro. O motorista sai para verificar se Athena está bem. Casey aproveita a oportunidade para roubar o carro do motorista para fugir. No entanto, Athena logo se recupera e alcança Casey rapidamente, correndo igual Flash. Depois de uma pequena discussão, Casey percebe que Athena não irá machucá-la. Ela afirma que Casey é a única esperança e que precisam ir rapidamente para Tomorrowland, porque eles construíram algo que não deveriam ter feito, então ela concorda em ir com ela. Athena a deixa em frente à casa de Frank em Pittsfield e vai embora. O que acontece é que Frank é o único que pode levá-la àquela cidade futurista. Sem escolha, Casey se aproxima da casa, logo surpreendida por um cão de guarda, que por momento a assusta, fazendo ela tropeçar e cair no chão, o que a faz perceber que o cachorro não está deixando nenhuma pegada no chão, sendo apenas um holograma para espantar pessoas indesejadas. Desconsiderando o cachorro ilusório, ela vai até a porta e começa a bater à procura de Frank, mostrando também seu PIN na câmera, pedindo a ele para levá-la até a cidade. No entanto, ela é repentinamente atingida por uma rajada de ar, sendo arremessada para longe da porta. Depois disso, Frank sai para dizer a ela para ir embora, afirmando que Tomorrowland não existe mais e o que ela testemunhou anteriormente foi apenas um anúncio de décadas atrás que já não existe. Com essa declaração, Frank entra e tranca a porta em sua cara. Mesmo assim, Casey permanece decidida e se recusa a sair dali. Ao cair da noite, Casey elabora um plano. Ela incendeia um trator, forçando Frank a sair de casa para apagar o fogo.
Aproveitando a oportunidade enquanto Frank apaga o incêndio, ela entra na casa e tanca Frank do lado de fora. Frank percebe que caiu numa armadilha e corre para impedi-la, então ela se vinga com a mesma rajada de ar. Ao explorar a casa, ela descobre uma variedade de dispositivos tecnológicos. Ela descobre uma máquina em particular que reproduz uma gravação de um jovem Frank, que está tentando fazer com que Athena ria, não sabendo que ela é um robô. Em outra sala, ela percebe uma série de telas acompanhando as notícias e uma contagem regressiva. Em pouco tempo, Frank entra na casa por uma entrada secreta e surpreende Casey pedindo para sair. Ela concorda com a condição, contanto que ele responda algumas de suas perguntas primeiro. Frank então revela que foi banido de Tomorrowland por David por ter construído uma máquina capaz de prever o futuro com absoluta precisão. A conversa deles é imediatamente interrompida pela chegada de um grupo de robôs liderados por Dave, que está lá para capturar Casey. Felizmente, Frank está bem preparado, pois já possui muitas armadilhas em sua casa, destruindo aos poucos todos os robôs. Ele leva Casey até o banheiro, eliminando todos os robôs no caminho. Eles então entram em uma banheira que se transforma em uma cápsula de fuga. Ele logo então decola no momento em que a casa pega fogo e pousa em um lago próximo. Depois de nadar até a superfície, Athena chega para buscá-los e o trio vai embora. No caminho, as tensões aumentam entre Frank e Athena, com Frank ainda não feliz em ver sua antiga colega. No caminho, as tensões aumentam entre Frank e Athena, com Frank ainda não feliz em ver sua antiga colega. Ele acredita que Athena demonstra emoções falsas para atrair as pessoas e os abandona mais tarde. Athena, porém, desconsidera suas acusações e continua dirigindo. Eles logo chegam a uma estação local, onde Frank instalou seu dispositivo de teletransporte. Embora hesitante no início, ele finalmente concorda em iniciar o processo de teletransporte. Ele cobre os olhos e ouvidos de Casey com um lençol preto como parte do processo. Em questão de momentos, os três são transportados para um novo local, no topo da Torre Eiffel. Depois de render um guarda, o grupo segue para uma pequena sala adornada com manequins de figuras históricas, como Thomas Edison, Gustav Eiffel, Júlio Verne e Nikola Tesla. Frank afirma que a Torre Eiffel serve como uma antena e um portal secreto para chegar à Terra do Amanhã, Tomorrowland. Então ele coloca um fonógrafo para tocar. Em seguida, abre-se uma entrada secreta. A torre se divide em duas partes e um foguete emerge debaixo da terra. Só então percebem mais agentes se aproximando deles. Então o trio rapidamente foge deles no foguete e decolam antes que os robôs possam pegá-los. Depois de escapar da atração gravitacional da Terra, o foguete dá meia volta e segue agora em direção à Terra, rompendo a barreira do espaço-tempo, indo para outra dimensão. Pouco depois, eles pousam em Tomorrowland, que agora parece desolado e deserto. À medida que alguns veículos se aproximam deles, Frank entrega a Athena uma bomba, e ela esconde em seu corpo. David, que agora é governador da cidade, sai de um dos veículos e com a mesma aparência do passado. Casey se apresenta e Frank afirma que ela pode consertar as falhas da máquina da previsão do futuro. Ao ouvir isso, David decide levá-los. Ao pegar o elevador, Casey vê projeções holográficas que são flashes do futuro. Ao chegar, Frank instrui Casey sobre como operar a máquina, permitindo que ela viaje para qualquer momento de sua realidade. Ela então coloca o dispositivo no futuro, o que mostra que a plataforma da NASA está sendo destruída. Depois disso, Casey viaja por todo o mundo e vê tumultos e desastres naturais, indicando que o mundo está acabando. Isso tudo deixa ela abalada, mas apesar dessa perspectiva sombria, ela recusa-se a aceitá-la. Essa atitude dela faz com que o futuro se altere temporariamente. Frank apresenta isso ansiosamente como evidência de mudança para David, mas em vez de ficar feliz, ele o nocauteia com um dispositivo. Na cena seguinte, Frank recupera a consciência dentro de uma sala confinada, com Athena e Casey próximas a ele. Só então, Casey percebe que a máquina não mostra eventos que vão acontecer, mas possibilidades que poderiam acontecer. Ela então sugere desligar a máquina para que ela não compartilhe falsas esperanças com outras pessoas. Porém, David já decidiu bani-los para outro mundo através de um portal. Frank e Casey tentam transmitir sua descoberta a David, mas
mas este se recusa a desligar a máquina. David admite que tentou evitar um apocalipse futuro alertando o povo, mas em vez disso, aceitaram o fim do mundo como algo inevitável, recusando-se a agir para criar uma situação melhor no futuro para o mundo real. Acreditando que a humanidade simplesmente desistiu, David agora pretende permitir que o apocalipse aconteça, para que ele possa reconstruir o mundo ao seu gosto. Mas quando David se recusa a obedecer, Frank ativa o elevador por meio dos controles do relógio de David. Enquanto os dois lutam, Frank pede às meninas que explodam a máquina com a bomba entregue para Athena. Casey pega a bomba de Athena e consegue entrar em um elevador, enquanto Athena entra em combate contra 2 robôs enormes. Infelizmente, Casey não consegue lançar a bomba enquanto David controla o elevador e faz descer. Como a bomba não pode ser desativada, Casey a lança através do portal. A explosão que se seguiu faz com que a estrutura do edifício desmorone, caindo em cima de David e prendendo sua perna. Momentos depois, Athena tem a visão do futuro onde Frank é baleado por David. Como resultado, ela se sacrifica para salvar David. Na sequência, Frank tenta levar Athena para a máquina de reparo, mas ela diz que não pode mais ser reparada, pois já está no momento de ser totalmente desligada. Em seus momentos finais, ela lhe presenteia com uma gravação do passado, mostrando seus momentos com Frank. Embora ela não conseguisse sentir o seu amor, ele a fez sentir coisas que os robôs não deveriam. Frank fica emocionado ao perceber que Athena sempre acreditou nele, mesmo quando os outros não. Depois de fazer as pazes com Frank, Athena pede que ele use sua sequência de autodestruição para destruir a máquina. Com tempo limitado, Frank usa sua mochila para voar e, despedindo-o, joga Athena dentro da máquina, destruindo todo o sistema. David também é morto no resultado da explosão. Depois disso, Casey volta para casa através do portal e se reúne com sua família. Junto com sua família e Frank, ela decide transformar o mundo em um lugar melhor, com a inspiração de Athena, atrás de novos recrutas. Juntos, eles constroem uma nova geração de robôs semelhantes a Athena e produzem numerosos pins adicionais para serem espalhados àqueles que têm potencial para tal mudança. Eles entregam os pins para esses robôs e os enviam para todo o mundo para recrutar novos sonhadores e pensadores para o mundo de Tomorrowland, um mundo melhor. Se você assistiu até aqui e gostou do conteúdo, quero te convidar a participar do canal e acompanhar todas as novidades. Fazendo isso, você vai estar nos ajudando a crescer nessa plataforma. Então, até logo!